Eu queria começar passando a palavra já de imediato ao professor Sérgio, porque eu acho que a gente não tem tempo a perder, né? Já que nós estamos aqui para ouvi-los. Posso falar daqui? Por favor. Bom, prefiro sempre falar de pé. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã para a gente tratar de um tema tão importante. A gente basicamente não tem tempo, então eu vou só saudar os meus amigos e minhas amigas aqui de painel. E como eu estou falando primeiro, eu vou tentar deixar as bases para o que vocês podem explorar melhor depois, né? Eu sei que a gente tem, diante da COP30, um foco nas discussões ambientais, mas como a gente está falando de ESG, né, eu acho importantíssimo a gente entender qual o papel do direito financeiro e do direito tributário no contexto da sociedade contemporânea. Sempre eu dou aula na UERJ, da graduação ao doutorado, e sempre que eu estou começando uma turma de graduação, a primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos, para as minhas alunas, é o que elas acham e eles acham que vão estudar. E as respostas são sempre razoavelmente repetidas, né? Números, contabilidade, matemática, todas coisas que geram uma certa reação negativa nas pessoas que procuraram uma faculdade de Direito. E aí eu começo a explicar, falo assim, olha, não. Direito tributário ele tem a ver com a superação de desigualdade social. Direito financeiro tem a ver com a superação de desigualdade de gênero. Direito tributário e direito financeiro, finanças públicas, tem a ver com superação de desigualdades de raça, tem a ver com defesa do meio ambiente. O direito financeiro e o direito tributário eles estão inseridos completamente no contexto da administração de todos os problemas que são os grandes desafios do século XXI. Então, é muito importante, quando a gente está discutindo temas como o que a gente trouxe aqui hoje, a gente ressignificar o que significa tributação. A tributação está relacionada a uma tentativa de superação dos grandes desafios que temos como sociedade organizada no século XXI. E dentro dessa perspectiva é que a gente tem que entender, e como o nosso painel está relacionado à reforma tributária, o papel da reforma tributária quanto a isso. Porque no curso da reforma tributária, dos debates sobre a reforma tributária, a gente teve uma preocupação, não vou dizer que excessiva, mas uma preocupação centralizada, principalmente nas discussões sobre o IBS, a CBS, a nova tributação do consumo, e isso fez com que se tivesse uma leitura muito parcial do que foi a reforma tributária que a gente aprovou. Eu tenho chamado a atenção que a Emenda Constitucional 132, ela traz como um dos grandes protagonistas da alteração constitucional, algo que o ministro Jorge Messias falava aqui antes, o princípio da justiça tributária. Então, quando a gente olha, que sempre foi um princípio que permeava o sistema tributário nacional, mas que agora tem uma dicção explícita no parágrafo 3º do artigo 145 do texto constitucional. A Emenda Constitucional 132, pela primeira vez, lá nos parágrafos 9, 10, 11 do artigo 9º, vai falar na utilização do direito tributário como instrumento de superação de desigualdades de gênero. Algo que seria impensável 10, 15, 20 anos atrás. Então, a reforma tributária, ela dá perspectiva principiológica, da perspectiva dos fundamentos do sistema, ela consolida um movimento que se iniciou em 88, mas que agora ganha nova expressão na Constituição. E um grande exemplo disso é também a formalização, no parágrafo 3º do artigo 145, do princípio tributário de defesa do meio ambiente. Junto com a justiça tributária, a defesa do meio ambiente é certamente um dos grandes protagonistas da reforma tributária. Nós que estudamos direito tributário, nós sabemos bem que a Constituição brasileira ela tem uma especificidade que a gente não encontra em outros textos constitucionais, que é essa excessiva disciplina da matéria tributária, que em algumas questões atrasa o nosso debate,
mas que em outros aspectos coloca a gente na vanguarda. Eu não consigo imaginar que haja qualquer outra Constituição no mundo onde haja a previsão explícita da defesa do meio ambiente como um elemento de orientação do direito tributário. Né? E isso vai ser um desafio para nós, porque a gente tem que entender o que significa isso. Né? O que significa, porque quando a gente olha, e é interessante a gente observar que esse parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, na sua nova redação, ele basicamente não foi debatido durante a tramitação da reforma tributária. Estava todo mundo muito preocupado, né, com o IBS, o split payment, o cashback, essas novidades e tal, mas o parágrafo 3º ele ficou ali, ninguém discutia, ninguém entendia, e agora, quando a gente olha, por exemplo, a redação, né, desse parágrafo 3º, ele diz: o sistema tributário nacional deverá observar o princípio da defesa do meio ambiente. Vejam, eu tenho hoje na Constituição um dispositivo que diz que o sistema tributário nacional, ele não está falando de IBS, CBS, não está falando do imposto seletivo, é falando do sistema tributário nacional. Todo o sistema tributário nacional tem que ser orientado pela defesa do meio ambiente. E mesmo sendo um princípio, ele não coloca na redação como algo que se deva buscar, não, ele diz, deve observar, ou seja, é uma obrigação do sistema tributário nacional observar. A gente não sabe hoje ainda qual é o alcance efetivo desse novo dispositivo, porque ele obviamente se direciona ao legislador. Então veja, hoje se eu estou criando um regime diferenciado qualquer, um benefício fiscal qualquer de imposto de renda, e ele tem externalidades ambientais negativas, a meu ver, é inconstitucional. Porque eu tenho claramente na Constituição um dispositivo que diz que o sistema deve observar a defesa do meio ambiente. Né? O meu grande ponto de interrogação hoje, inclusive, é qual o efeito disso. Ou seja, em termos temporais, né? Isso tem um efeito somente prospectivo para a legislação futura, ou, como o dispositivo também se direciona ao intérprete, eu vou ter que olhar para toda a legislação que se encontra em vigor e reinterpretar ela à luz de um princípio que hoje deve ser observado pelo sistema tributário nacional. Já me passaram aqui talvez uns 7 minutos, e nós tínhamos combinado de 5 a 8, e eu sempre digo que eu tenho um hábito terrível de cumprir o tempo que me é atribuído. Com isso, com pesar, né, já que o tema é interessantíssimo, eu vou encerrar minha fala por aqui, né, em respeito ao pessoal que vem depois, e tendo a oportunidade, ao final, a gente retorna para tentar aprofundar e fazer debates. Não fale isso, fique à vontade, professor. Aqui a gente tem que deixar claro, essa é uma expressão que a gente jamais usa. Fique à vontade, o professor. As pessoas estão começando a almoçar e eu estou aqui falando coisas sobre a reforma tributária. Né? Vamos ouvir todo mundo e qualquer coisa eu volto no final com tremenda alegria. Eu agradeço de novo o convite para estar aqui, manhã fantástica, e fico à disposição na sequência, a gente tendo tempo para falar um pouquinho mais. Muito obrigado. Obrigada, professor.